Fala galera, estamos aqui mais uma semana para gravar mais um Arc 2P, o Samuel. E aí pessoal, o Satoshi. Opa. E eu, Danilo, estamos aqui. E hoje o tema é vida de estagiário. Meu Deus, não dá nem de lembrar dessa época da minha vida. Na brincadeira, foi bom. Bom, eu não vou dizer que foi uma das épocas que eu mais aprendi, mas foi bom. Eu tenho boas lembranças como estagiário. Vocês também têm? Eu acho que na época a gente não achava que ia ter tantas boas lembranças, ia lembrar mais das ruins, mas hoje em dia o que ficou acho que é bom sim. Acho que a gente podia ter, pelo menos eu, né, ter aproveitado um pouco mais, levado um pouco mais a sério. Você zoneou o estágio, Satoshi? Não levava... Ia 2 vezes por semana. Não, pior que quando dava, né? Pior que o estágio eu levava mais a sério do que a faculdade. Mas eu acho que podia ter aprendido muito mais no estágio. Você sempre vai levar mais a sério o que você recebe do que o que você paga. Isso é estágio de graça. Por aí, né? Aí ferrou de vez. Mas, não sei, talvez a minha experiência foi muito produtiva, assim. Vamos já começar o tema então. Mas vamos discorrer mais a respeito, né? Samuel, quantos estágios você fez? Um! Só um na vida 17 inteira. anos de estágio. Você fez 5 anos de estágio no mesmo lugar? Não foi 5. Acho que foi. Foi 5 anos no mesmo escritório, cara. Não, você não começou no primeiro semestre. Não comecei no primeiro semestre, mas no total deu 5 anos, porque depois que eu me formei, eu continuei trabalhando lá. Já não era mais estágio. Era arquiteto, mas, tipo... Assim, vamos dizer Vamos começar explicando o que é estágio, então? Que Isso é melhor. Trabalhar durante a faculdade, pode ser? Tá ficando confuso. Exatamente. Vamos começar por aí. Acho que a característica do estágio é isso, né? Você trabalhar, se inserir na vida profissional, mas ainda sem as responsabilidades de um profissional completo. E, obviamente, a remuneração, ela ganhando o equivalente profissional do Mac ganha. Basicamente por aí. Casquinha, o que entrega a casquinha. Que entrega a casquinha, o que faz sorvete. Mas é uma coisa meio... Quer dizer, é bem assim, né? Então a gente procura ali um lugar onde a gente quer... Onde tem uma área de afinidade. Normalmente é uma indicação de amigo, né? Começa por ali, né? Eu tô precisando de alguém ali pra trabalhar ali, lucro ali, né? Não sei o quê. E aí você começa nesse estágio e ali começa a ver os primeiros passos, né? Aprender a mexer em programas específicos, começa a entender como é que funciona o escritório, né? Inclusive... Só para saber, quando você começou o estágio, você começou porque a faculdade obrigava e tinha que ter uma quantidade de pontos e horas de estágio, ou você começou porque você realmente queria aprender em alguma área específica, ou você queria ganhar dinheiro e aprender? O que ganhar dinheiro seguramente não foi o meu pensamento. Mas no meu caso, eu comecei, foi uma coisa meio do nada, assim, né? Eu tava no 5º semestre da faculdade ali e eu tinha uma certa preocupação em começar a estagiar, mas não era uma preocupação que me tirava o sono. Aquela coisa assim, tipo, putz, talvez tá na hora de eu pensar em alguma coisa aí. Se vier, beleza. Mas tava tranquilo, tava cuidando dos meus afazeres ali na faculdade, já era. Isso, claro, depende muito também de pessoa para pessoa no quesito das circunstâncias financeiras que essa pessoa vive. Necessidade, né? Eu, graças a Deus, tinha ali a oportunidade de... eu tinha como ganhar dinheiro de outra maneira. Por exemplo, eu trabalhava, não tinha nada a ver, né? Mas eu trabalhava com os advogados, né? Eu era uma espécie de estagiário do advogado lá. E era maravilhoso, porque eu ganhava uma grana com aquilo, mano. Era o preposto. Exatamente, o famoso preposto. O prepúcio. Eu não vou explicar aqui o que é preposto, porque você nem que era sabe, ilegal. Né? Mas assim, então financeiramente, eu ganhava mais do que se eu tivesse no estágio. Então não me preocupava muito, né? E aí me surgiu, como eu falei, foi meio do nada, porque foi um amigo, né? Ele chegou pra mim e falou, era um amigo que cantava comigo eu participava do coral do Mackenzie lá, né? Me dá um lá. Mais tarde, eu tô sem o afinador agora. Esse amigo chegou pra mim um dia e falou, eu tô indo pra Barcelona
e vou precisar que alguém fique no meu lugar lá no escritório. Você tava crente que ele ia te chamar pra ir pra Barcelona junto. É, Ele falou, então, você não, quer mas pegar eu a nem- bucha não, aqui? acho que não tinha essa pretensão, não. Ele conseguiu, acho que uma bolsa, foi estudar lá numa universidade lá em Barcelona. Nem lembro se era em Barcelona, sei lá. Sei que era na Espanha. E aí ele foi e aí falou, meu, o escritório é assim assado, o escritório é muito pequeno, tem um arquiteto lá, tem pouca gente, tal, tem 2 pessoas, enfim, me falou o nome do arquiteto e aí eu fui procurar saber quem era o arquiteto, né? E aí, pro meu espanto, era um cara realmente muito bom. Aí essa história se desenrolou aí por muitos anos, depois a gente vai falando mais sobre isso. Mas então aí foi Mas meio o que começo sem foi meio querer, assim. né? Me chamaram, eu fui. Não, mas é claro, como eu falei, eu não estava preocupado muito com a questão financeira, né? Mas eu tinha já um certo incômodo em querer descobrir como é que era realmente a vida de arquiteto ali, né? E já estava interessado nisso, porque eu sempre tive a intenção de ser um arquiteto autônomo. Eu gostaria de ter um escritório meu. Então eu já estava pensando ali como é que ia ser isso aí, né? E acabou calhando de eu entrar nesse escritório, que era um escritório bem assim, autônomo mesmo. O arquiteto era sozinho ali, aí tinha os estagiários só que auxiliavam ele, mas né, não era uma empresa, não funcionava como uma empresa, não tinha o giro de uma empresa, não tinha a estrutura de uma empresa. O que é muito comum na área da arquitetura, né? Exatamente. Felizmente e infelizmente, né? Eu acho que dá pra ver pelos dois lados aí. Mas nesse caso, esse arquiteto ele optou por ser assim, né? Ele optou por ser pequeno. Então era uma coisa mais manufaturada mesmo. Os projetos eles eram mais feitos à mão ali mesmo, discutidos, mais Na verdade não é que tal. era pequeno, né? Ele não precisava de tanta gente, mas você via as coisas que ele fazia, eram coisas... Ele equipamentos urbanos, instituições. Então, assim, podia parecer pequeno, né? Mas ele fazia... mas assim, esse foi o meu olhar como estagiário. Eu cheguei ali, né? Pra mim aquilo era um tipo, não vou aprender nada da vida corporativa ali, né? De tipo, chegar na hora, preencher planilha e essas... Mas aí, qual que era o meu pensamento inicial? Tudo bem, eu não quero ir pro mundo corporativo, tá? Tô tranquilo aqui, né? O que de uma certa maneira, lá inicialmente, foi um pensamento que eu tive na minha ingenuidade, mas depois se fez um certo buraco no meu currículo, vamos dizer assim. Porque o ideal é você poder aprender o máximo que você puder de todas as disciplinas, em todos os aspectos da vida. A arquitetura tem muitas áreas, né? Então... Isso é o pensamento que eu tenho hoje, né? Já há 5 anos de formado e vivendo a vida profissional. Se eu tivesse aprendido algumas coisas nessa época, talvez eu tivesse já, ou melhor, não teria passado por alguns problemas que eu passei. Mas ok, também o estágio é para te dar uma noção sobre a vida de arquiteto. Ele não vai te ensinar a ser um arquiteto também, vai te dar uma noção. Mas enfim, foi dessa maneira que eu comecei aí. Na verdade, na época eu já tinha um pouco esse pensamento que você falou que tem hoje, né? De que talvez você tivesse passado por mais estágios, talvez de áreas diferentes, iria aprender um pouco mais. Quando eu comecei a estagiar, que foi, eu acho que no final do 4º semestre, também não era dinheiro o meu foco, porque eu lembro muito bem que eu comecei ganhando R$4,50 a hora. Você vê que quando a gente fala que o dinheiro não é nosso foco, não é que nós somos pessoas abastadas, mas é que realmente o estágio não nos dava essa perspectiva. Não tinha o que fazer, velho. E era uma época que ainda se te dava mais valor pro estágio, a ponto de muita gente falar de tipo, não, eu trabalho, não paga, não tem problema, eu quero aprender aqui. E eu conhecia gente que não recebia. E que é uma postura errada, né? Mas que o cara tava muito feliz porque, pô, tô aprendendo, é um escritório grande. E normalmente os escritórios maiores com mais nome faziam isso, do tipo, eu tô te dando a oportunidade de aprender como fazer café no meu escritório. Tipo isso, né? É bem por aí. É o escraviário. A qualidade do café interfere na qualidade do projeto. Exatamente. Mas, ô Satoshi, você acha que isso é uma postura equivocada do cara, por exemplo, que vai... Querer estagiar sem receber? Eu acho. O que você acha que isso pode interferir negativamente, por exemplo? Eu acho que tá muito ligado a você não se autovalorizar, sabe? Parecer que tudo que você faz é um lixo. E se você parte de um ponto que você inicia nesse sentido, eu acho que já começa errado, né? Porque senão a faculdade, então, teoricamente não tá te passando nada de informação, né? Então eu acho que começa a entrar algumas questões em relação a isso. E aí o cara que tá contratando, que provavelmente é um arquiteto, que a gente tava falando em escritório de arquitetura,
Você chega lá e o cara não reconhece isso, né? Não te dá o valor por isso, você acaba estragando toda uma classe ali de continuar desvalorizando o arquiteto. Esse é o cara que vai vender o projeto por R$ 300 e depois ganhar 200 mil em RT por trás, porque é o que vai sustentar o... sabe? Eu vou discordar um pouco do Satoshi aí, o Satoshi, no seguinte aspecto. Por exemplo, o cara que vai ter um arquiteto lá, um escritório, e ele vai receber esse estagiário para trabalhar nesse escritório aí. Inicialmente, o estagiário que vai sair da faculdade, nós sabemos bem, isso aqui não é uma... A gente tem isso já testificado na vida, né? Que quando a gente está ali no segundo, terceiro semestre, o que a gente tem para oferecer é quase nada. Puramente disposição. A gente não tem condições técnicas de oferecer para um escritório ainda alguma coisa que realmente... E hoje eu digo isso porque eu sei como é que funciona o escritório, eu sei o que precisa. Mas aí o que eu quero dizer com isso? Se você vai chegar como estagiário para trabalhar lá no escritório qualquer, e uma estrutura, esse escritório vai te receber com uma estrutura pronta, a gente tem que entender aqui, por exemplo, que os caras vão gastar tempo deles treinando você, te moldando, te ensinando coisas que você não aprende na faculdade. A faculdade dá pra gente um panorama teórico das coisas, né? Não prático, e esse panorama teórico, e ainda assim quando dá tem muitos buracos ali, né? Então eu concordo com essa questão da valorização, mas eu acho que a valorização ela vai além disso. Eu acho que neste ponto específico de você contratar um estagiário, por exemplo, eu entendo que num determinado período, se for realmente no início, não seria uma coisa, um demérito ou até uma desvalorização do profissional se ele trabalhasse para aprender. Isso, obviamente, deveria ter um período estipulado, né, um prazo. Daqui a aqui você vai estar em treinamento, você vai aprender, você vai entender isso, tal. Mas se ele não receber nada, ele vai estar pagando para trabalhar para você. Não, tudo bem, que ele receba... Então, mas é que não é... Porque eu pelo menos não penso que isso tudo é uma troca de dinheiro. Não é só isso. Vai muito além disso. Mas não é questão de ele não vai estar pagando. É questão dele ter que gastar para poder ir trabalhar para você. Então, de novo, a gente não pode colocar tudo só no dinheiro. Vamos colocar da seguinte maneira. O que o cara que está lá sentado no escritório dele, com uma estrutura que ele já desenvolveu, um know-how que ele tem, tá dando para você isso daí, né? Sem que você tenha nada para oferecer inicialmente, tecnicamente falando. A única coisa que você tem para oferecer inicialmente é a sua disposição. Então, se você parar para pensar, isso, nesse ponto de vista, é uma troca desleal. Porque você está oferecendo a sua disposição, o cara está oferecendo para você o know-how que ele tem, que ele desenvolveu, que ele... Você entendeu? Então, só assim meio que tentar amarrar o raciocínio. Aí, obviamente, isso tudo pode ser acordado. Eu não estou aqui falando, Vamos, talvez em 2 ou 8 meses eu começo a te dar o vale eu não vou pagar refeição. ninguém. É claro que não. Assim, o cara, vamos remunerar a sua condução para você vir até aqui, eventualmente a sua alimentação, sei lá, existe um acordo lá. E aí o cara começa, é treinado, ele é desenvolvido, você vai ver se ele realmente tem uma aptidão para aquilo que interessa no seu escritório, para desenvolver aquela determinada função. E aí a partir daí você fala, eu te dei as ferramentas necessárias para você trabalhar aqui, você trouxe o que você tinha, que inicialmente era muito pouco, porque você está começando agora, mas ok, aí agora sim, vamos tratar de você ser um estagiário e vai ser remunerado adequadamente. Mas inicialmente eu não vejo isso como uma coisa tão negativa, sabe? Eu acho que as pessoas, a gente tem que, em alguns casos, eu não posso generalizar, mas em alguns casos o estagiário tinha que se colocar com um pouco mais de humildade nesse aspecto, sabe? Realmente querer aprender a que custo você quer aprender. Não, eu quero aprender, mas eu quero receber. Mas você não está formado não no sentido de diploma. As ferramentas que você tem ainda, cara, são muito poucas. Se o cara não quiser te receber para te ensinar, você não tem o que oferecer. De novo, força de vontade e disposição é pouco. É básico isso. Isso aí qualquer um tem. Se eu pegar um cara na rua, que está precisando comer, esse cara tem disposição e força de vontade. Entendeu? Então isso é o básico. Mas também tem um lance do outro lado, né? O quanto você não ajudou ele, sabe? Então, será que não é justo você receber pelo que você ajudou ele? Como assim? Eu não entendi. Tipo, o estagiário ali... É o copo cheio e o copo vazio ali, né? Então, teoricamente, sei lá, você falou do estagiário que tá indo lá para aprender, mas desde o primeiro semestre, a primeira coisa que a gente aprende é copiar projeto. Então, a gente entra lá, fala, vamos fazer estudo de caso, vamos redesenhar esse projeto aqui.
E eu acho que esse é o primeiro processo que a gente tem dentro do estágio, né? A gente chega lá, a gente vira um desenhista. A gente não pode projetar, a gente não pode... Isso é um detalhamento de banheiro. Faz igual. Não, mas convenhamos, isso aí é uma coisa natural, porque você não pode dar pra uma pessoa, tipo, vamos discutir o partido do projeto. Sim. Um cara que é normal, certo? É normal. E aí você pensa, né? Pô, preciso entregar um desenho, e aí eu passo para um estagiário desenhar. Ao mesmo tempo que você ensina, ele também tá te retribuindo de alguma forma. Pode ser depois, mas querendo ou não, ele tá te retribuindo. Né? Então, mas é aí que eu entrei com a seguinte questão. Isso pode ser um período, um período. Inclusive, o cara, você entrou aqui no escritório e já tá recebendo tanto por hora. Cara, vamos lá. O que você vai? Eu vou te pagar tanto por hora. O que você vai me trazer de volta? O que você vai me dar? É uma troca. Mas é investimento, né? Então, mas é isso que eu discordo um pouco de você, concordo um pouco mais com o Satoshi. O investimento não tem que vir de ambas as partes. A pessoa não tem que vir predisposta a querer receber aquilo. Eu acho que quando está claro desde o começo, né? O arquiteto fala, vamos estagiar aqui, mas a gente tem um processo aqui para ver se você vai ser efetivado, né? Exatamente. Aí eu acho que sim. Acho que nesse sentido, acho que sim. Aí o cara vai ali, vai aprender, ele sabe que é um investimento tanto pro estagiário quanto pro arquiteto ali, né? Então, você começa a montar e você seleciona um time melhor para você. Agora eu posso pagar ele, sabe? Tudo bem que também isso aí, sim. Essa minha postura, né, que seria uma coisa mais assim, talvez tentando ser mais justo na minha mente, seria uma questão mais de justiça, né, de o cara oferecer e o outro oferecer de volta uma contrapartida que as coisas se equilibrem. Nesse ponto de vista, eu não sei se isso se aplica muito na vida real, porque assim, isso é um cenário ideal, né? A gente está pensando em pessoas que muito provavelmente às vezes não têm condições. Cara, às vezes você vai falar pro cara, você vai pagar para ele só a condução, mas aquilo vai faltar para ele, depois ele vai ter que almoçar em outro lugar, vai gastar mais, vai ser difícil pro cara. Então a gente está pensando num cenário ideal, alguém que não tivesse um problema financeiro, por exemplo, tivesse uma situação muito confortável. É ideal para você, né? Não, ideal para quem está contratando. Eu penso um pouco diferente de você, entendeu? Por isso que eu acho que o ideal é ideal na sua cabeça. Quando eu digo ideal, eu digo o seguinte, que isso não feriria nenhum nem outro. Esse não receber, ele é meio mentiroso, porque o que ele está recebendo ali, o dinheiro não compra. É isso que eu quero dizer. O cara vai te dar a oportunidade de você fazer parte daquilo e começar. Se você tiver desenvoltura, tiver discernimento, tiver capacidade, tiver força de vontade, aí a coisa vai andar e esse cara, aí você vai começar a retribuir o escritório com o seu trabalho e aí sim, nada mais justo do que você, porque aí a balança começa a mudar, entendeu? Sim. Aí você começa a dar mais pro cara do que ele já tá dando para você, já começou o retorno e já ficou outro. Aí tudo bem, aí você tem que ser remunerado, naturalmente. Mas eu acho que o remunerado desde o começo também Acho que é uma forma de incentivo. E é um papel também de dar oportunidade, né? Que nem você trouxe a questão do cara talvez não esteja bem financeiramente. Se você abrir um estágio que você só paga a condução e a alimentação do cara, talvez ele não consiga se manter no escritório para aprender, né? Então você deixa de dar a oportunidade para o estagiário aprender ali por causa dessas questões financeiras que ele passa em casa, sabe? Então foi por isso, eu falei, isso aí seria um cenário ideal, né? Excluindo e agora, todas as questões... agora para dar uma opinião aqui, vamos chamar a estagiária do Samuel. Samuel, qual que é o nome dela mesmo? Acho que ela tá um pouco brava agora, ela tá rosnando ali, acho que ela não vai querer. O que você acha de estar vindo pra cá? Ela tá recebendo? Apesar de eu estar falando isso aqui, na verdade é uma questão pra gente citar essa discussão, né? Mas eu nunca pratiquei isso no escritório, mesmo que o escritório não é só meu, eu tenho um sócio e a gente divide as opiniões. E é claro que eu também não posso me colocar aqui numa posição de um cara que vai ter tudo para entregar para um estagiário, né? Eu tô falando eu tô me colocando numa situação quando eu comecei, que eu aprendi com um cara que era um professor, ele fazia arquitetura há 30 anos, era um cara extraordinário, ainda é, né? Ele tá fazendo trabalhos aí, que é o Afonso Rizzi, né? É um dos melhores arquitetos que tem aqui em São Paulo, talvez no Brasil, é um cara, assim, talvez não, seguramente um dos melhores do Brasil, é um cara excepcional, eu falo sem dúvida sobre isso, e o que ele trouxe para mim foi uma coisa muito mais fundamentada do que propriamente como é que fala, ferramentas técnicas, né? Foi mais profundo. Foi como pensar arquitetura, como ver, como enxergar. E ele realmente gostava de fazer isso. E assim, então se ele chegasse para você e falasse, então, você vai ficar aqui por 6 meses em fase de teste sem receber,
Porque eu tenho certeza que mais pra frente você vai valorizar isso que eu tô te ensinando aqui. Aí você Cara, vai falar, vai se sinceramente, foder. não, jamais eu preciso diria isso. Não vai jamais. se foder, mas Eu jamais eu diria acho isso que pra na hora Não, mas pode então- te Não, desincentivar. então, aí que tá. Eu tô falando isso com conhecimento de causa. Eu vivi isso aí. De novo, eu era remunerado, né? Eu trabalhei lá e ganhava pra isso. Mas, eventualmente, se acontecesse, fosse esse o caso, e eu, obviamente, reconhecendo quem era o arquiteto e sabendo o que eu ia receber ali, cara, eu pensaria tranquilamente nessa possibilidade. Não, para mim não era um problema. Como eu te falei, eu ganhava, tinha outra remuneração, conseguia trabalhar de outra maneira. Os caras falaram, eu tenho uma vaga aqui para te ensinar, né? Você vai ficar aqui tantos meses. De novo, não é para viver uma vida lá, né? 2 anos, nunca ganhei nada. Não, tudo tem que ser acordado, tem que ser conversado e tal. Eu vou pegar um exemplo mais assim, mais absurdo, mas vamos trabalhar nessa possibilidade. Se me chega aqui um grande escritório de arquitetura, um que eu gostaria muito de ver como que é o dia a dia, por exemplo, do Renzo Piano. E, gente, nós estamos falando aqui de estágio, tá? A gente não está falando de um arquiteto de estágio. Então é 4 horas por dia. Chega o Renzo Piano e fala para você, ó, eu gostaria não, né? Ele não vai falar isso. Mas assim, temos aqui uma oportunidade de estágio Não e tal. precisando de gente pra fazer o café, dar uma limpada no banheiro. Nem que seja, porque quando você tá fazendo o café, você vai estar olhando os caras fazendo ali. Mas assim, 4 horas por dia, tá? Você não vai ser remunerado pelas horas de trabalho, a gente vai te pagar a condução e uma ajuda aqui, não sei o quê. Assim, uma coisa básica para você realmente não ter que botar no teu bolso, né? Para ficar empatado. Cara, assim, eu duvido que muitas pessoas que estão hoje numa faculdade de arquitetura e conhecem o trabalho Renzo Piano iam pensar 2 vezes. Não ia. Pô, fechou, vambora. Tô dentro. Por que o cara pensa isso? Ele vai estar pensando realmente, putz, eu vou estar deixando de ganhar aqui R$600. Será que vale a pena? Não, claro que não. O que você vai receber ali é impagável. Não tem como pagar isso aí, entendeu? Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência, porque talvez o meu primeiro chefe ele pensasse assim, só que talvez ele não demonstrasse. Tá? Vou falar. A questão ele pensava assim, mas ele tinha o que oferecer? Eu vou falar. Como que era o negócio? A fase de teste dele, como que era? Eu comecei já recebendo R$4,50 a hora. E eu fazia 5 horas por dia. Então eu recebia. Isso dá um total de R$30. De 22,50. Hoje dá pra comprar um sorvete da Que Bom. Não, mas então. Não paga o almoço. Da Que Bom, não existe Que Bom, mano. Sei lá, da Nestlé. Não, eu ia a pé pro estádio. Para economizar o busão. Porque é de tudo ali, né? Aí, como que ele pensava? Talvez ele pensasse assim, do tipo, vou ensinar ele, então vou pagar só R$4,50. Só que o que ele falava? Não, com o tempo você vai melhorando, então a cada mês aumento 10 centavos o valor da sua hora. Então, não, o valor da hora. Você começou em R$4,50? No primeiro mês eu recebi R$4,50 a hora, no segundo mês eu recebi R$4,60. Cara, em 5 meses era R$5. Então, 50 centavos. Aí o que aconteceu? Chegou um momento, eu fiquei acho que 8 meses lá. Ou seja, fazendo a conta, quanto que era pra eu estar ganhando? 8 meses, você falou? 5,30 no meu último mês. Deixa o japonês fazer a conta. 5,30 no meu último mês. Não, chegou nos R$5 ali, depois de 5 meses, ele resolveu parar por conta própria de aumentar o valor Você parou de evoluir. Às vezes o seu trabalho aprendeu o que começou a ficar aquém do que ele queria pagar. Então, talvez eu não pense um pouco como você, porque eu senti isso um pouco desse cara, só que ele era um cara que, por mais que ele pensasse isso do tipo, puta, a experiência que eu tenho, também devia ter uns 30 anos de escritório, só que eu acho que ele pensava que essa experiência que ele tinha realmente era algo, só ele conseguia me dar e de uma forma arrogante, que mano, se ele falasse, velho, eu não vou te pagar, eu ia mandar ele a merda, entendeu? Então, porque é assim, claro, eu aprendi demais no escritório. Foi o meu primeiro estágio, eu estava no 4º semestre, a gente não tinha tido nem aula de CAD, nem nada, então eu aprendi a mexer no CAD no estágio. Claro, quando eu fui... Aí pode ser um outro tema aí, do tipo, o quanto você mente na hora da entrevista do estágio. Então, você sabe AutoCAD? Claro, eu tô tendo na faculdade há 2 meses. Não tinha tido nenhuma aula ainda. Aprende a ligar. E aí o arquiteto formado, era um escritório bem pequeno, era só o dono, um outro arquiteto, e eu de estagiário, e aí tinha uma estagiária no período contrário ali, né? E esse cara, esse arquiteto
contratado, não o dono do escritório, que me ensinou tudo de CAD e o cara sabia muito. Então, com certeza, nesse estágio eu aprendi demais a parte do CAD, entender mais a questão de desenho, fora as coisas práticas do tipo aprender a cortar papel com uma régua que eu não sabia. Então, tipo, ele tinha uma plotter e aí quando você imprimia alguma coisa menor do que o tamanho da folha, ele falava, não, tem que rasgar aqui, cortar esse pedaço aqui pra gente usar de rascunho depois, entendeu? Isso é uma coisa importante, você aprendeu a ser sustentável. Não, eu concordo, só que era uma coisa que, tipo, pô, eu saí, eu lembro muito até hoje, eu cheguei pra minha mãe quando eu cheguei em casa, hoje você não sabe o que eu aprendi, a cortar papel com escalímetro, sabe? Que super, né? Esse não é o tipo de caso que eu faria essa troca sem a remuneração. Não, mas fora mas isso eu aprendi muito, assim. Então, mas só pontuando. Primeiro, quando eu coloquei essa ideia aí, esse contraponto que o Satoshi estava falando, de o cara eventualmente ter um período de teste e a gente já entendeu, a sua estagiária acabou de ir embora. Não, mas falando sério, de não receber pra isso, jamais eu tava falando, por exemplo, no seu caso, que o cara, tipo, dava um migué, né, mano? Isso não existe. Isso tem que ser, primeiro, a palavra principal que eu falei no começo, deve ser uma coisa acordada entre as partes. Você tem que falar pro cara, vai ficar até tanto, até esse período, é 3 meses, é 2 meses, é 1 mês. Você aceita isso? Não aceito. Beleza, então, obrigado, segue tua vida. Eu não vejo isso como o seguinte, o cerne da questão eu não vejo isso como uma desvalorização do profissional. Mas no caso do Dadá, eu posso até dar uma contribuição aí na experiência dele, porque a gente estudava junto. A gente estudava junto e ele voltava do estágio com o feedback lá do estágio, né? Meu, você não sabe o que aconteceu. Aprendi o Circle. E aí ele vinha falando, velho. E nessa época eu não trabalhava ainda, né, Dadá? Você começou. Você ainda não, você começou depois de mim. Eu comecei no quinto, você começou do quinto, terceiro? No final do. Acho que no começo do quarto ou final do quarto, alguma coisa assim. E aí a gente. Eu já fui pegando as experiências dele. Tá vendo por que eu me saí melhor depois? Porque eu já vi o que ele passava. Já aprendeu com o meu erro. Já aprendeu a cortar papel com escalímetro. Já, isso eu falei, eu já vou aprender aqui sozinho em casa. Vou chegar, já avança, tá no currículo. Chega na entrevista lá, já sei dobrar o papel. Já sei dobrar a folha 2. O que você sabe fazer? O cara nem fala nada, ele só pega os escalímetro. É por aí. Então, e aí eu já indo para aquele pensamento que você meio que um pouco do oposto do seu, de que você ficou num estágio só e tal, eu tinha desde o começo a ideia de tentar passar por pelo menos uns 3 escritórios diferentes, talvez de áreas diferentes, mas também de portes diferentes, né? Então, eu já fui por esse primeiro estágio pensando em ficar entre 6 meses e 1 ano. Porque eu queria logo depois ir para algum outro, de uma outra área. Era uma época que não estava com tanta crise, então você sabia que você conseguiria estágio tranquilamente, sendo do Mackenzie, etc. Então eu já entrei sabendo que eu ia sair entre 6 meses e 1 ano, né? Porque eu queria conhecer outras áreas. E aí isso me leva para um outro ponto, que eu lembro que eu tinha muito problema com o estagiário, que era para pedir para sair. Eu acho que muitos devem ter esse problema, porque dessa parte eu lembro bem. Né? Tem toda essa questão de que Samuel falou, não, porque o cara te deu a oportunidade quando você não sabia nada. E aí você tem aquele negócio de, como que eu vou pedir para sair nessa porra, sabe? Tipo, por que você quer sair? E então você não tá aprendendo mais aqui? É tipo isso. Você não tá gostando? Agora que você aprendeu, você quer ir embora? Você acha que quer usar bosta como arquiteto? É tipo isso. Então aí era muito difícil. E eu lembro que, cara, eu sempre fui muito tímido. E aí eu ficava escrevendo e tentando decorar, sabe, uma fala pra passar pra ele. E eu lembro que eu falava. Eu lembro que eu inclusive escrevi esse roteiro algumas 2 vezes. E eu ficava, era muito difícil, eu falava, não, eu vou decidir que eu vou sair, eu já tava meio infeliz, o cara era meio doidão também, além de tudo. Era quase um relacionamento, quase uma namorada, né? Então, o problema não é você, sou eu. Eu enxergo muito assim, cara, é tipo, pedir pra sair é tipo terminar um namoro e sempre falando, não veja bem, não é você, sou eu tô com E o pior, era um namoro no qual o namorado, a sua namorada te chifrava, né? Porque o cara era pra te pagar 50 centavos a mais e não pagava. Exatamente. Então, pô, era justa causa ali, né? Não precisava nem fazer força. Mas era esse difícil. Problema. Eu lembro que eu acho que eu falei, não, eu vou pedir demissão, acho que eu tava com 6 meses ali,
ali. Quando eu percebi que ele parou de subir dos R$5, eu falei, puta, que corno, né? 10 centavos o mês, velho. Ó, ele tá ouvindo isso aqui agora, não sei se você sabe. Não, por isso que eu não falei o nome dele. Ah, exatamente, é o Fernando. Né? Não é Fernando, sei lá o nome dele. E aí eu lembro que, cara, eu fiquei estudando, eu acho que eu consegui sair com 8 meses. Então, tipo, eu demorei 2 meses pra sair e ainda não foi. Foi muito foda. Eu cheguei e falei, então, eu tô indo. Eu acho que eu tava no final do segundo semestre. Eu lembro que todo mundo na faculdade falava que o terceiro semestre era muito foda. Tipo, que era quando. E realmente a gente percebeu. Era como a gente via que tinha uma evolução absurda de questões de projeto, de exigências e tal. E aí todo mundo falava, e aí eu falei, beleza, eu vou mandar isso como argumento ali pra falar, cara, esse semestre não quero estagiar porque eu quero focar na faculdade, falam que é muito mais difícil. Felizmente tenho que sair. E aí. Aí ele é a melhor parte. O que ele falava? Não, vem mais um pouquinho aí, amanhã a gente se vê, tchau. Tipo, ele não deixava eu falar, sabe? Mas isso é uma questão específica do Danilo. Não, eu acho que muita gente que tá ouvindo aí vai me confirmar que já passou por isso. É muito foda pedir, só que nesse caso, o meu chefe, ele era um cuzão. E aí ele falava, não, continua vindo, continua. Tipo, agora foda-se o que você tá pensando. Agora tá claro porque você discorda de mim da questão da não remuneração. Não seria pra menos. O meu primeiro chefe me fudeu. E aí, juro, eu fiquei indo. Depois que eu pedi demissão, eu acho que eu fiquei indo mais umas 3 semanas. Até uma vez que eu falei, não, realmente. E já tava trabalhando em outro lugar, né? Eu ia ela rapidinho. Eu não tava indo, mas seria o meu próximo argumento. Tipo, não, eu consegui um outro estágio, sabe? Já tipo, comecei lá. tenho que faltar. Não, mas pergunta que não quer calar: esses 3 semanas que você tava indo obrigado, você recebia? Eu recebia, só menos mal, né? Não, eu recebia, mas 13 centavos, né? Tipo... E aí eu sei que, mano, eu fiquei 3 semanas, sendo que eu já tinha pedido demissão, e não é tipo, fica aí mais um tempinho só pra até eu encontrar alguém. Não, porra nenhuma, era tipo, vem aí, foda-se. Ele olhava nos seus olhos e via que você não tinha coragem. Não, mas era o contrário, ele nem olhava para mim e falava, tá, vem amanhã. Ele te testava. E você que ele não vai sair, vem amanhã. Amanhã você vai vir, viu? E você... eu sei que chegou ainda tinha um conhecido no escritório que fazia estágio no horário oposto ao meu. E eu lembro que eu simplesmente falei, não, beleza, venho. E parei de ir. E aí, depois de uma semana, eu encontrei esse meu amigo que trabalhava lá no horário oposto. E ele falou, o nosso chefe, eu ia falar o nome dele, não. O nosso chefe falou pra você passar lá pra pegar o que ele tá te devendo do último mês. Eu falei, não, sem problema. Se eu voltar lá, não vou conseguir sair de novo. Exatamente. Então eu simplesmente parei de ir, porque eu falei, algumas vezes falei, não dá pra ouvir mais. O cara falou, não, vem amanhã. Aí eu falei, beleza, não fui mais. Não, mas tá vendo? Essa foi a forma como eu saí do meu primeiro estágio. O Danilo, ele é traumatizado com essa questão, ele faz terapia até hoje. Pra tentar se livrar. Vamos chamar o seu chefe ficticiamente. Nossa. Ficticiamente. De maneira fictícia de Bartolomeu. Vamos chamar ele de Bartolomeu. Bartolomeu causou nele profundos problemas aí psicológicos. Cara, foi muito foda. E é um problema que eu sempre tive. Pra mim, pedir pra sair é muito foda. Bom, eu não vou contar toda a minha história não, mas quando eu comecei lá, eu tinha consciência mesmo, eu comecei consciente de que era um escritório que eu ia aprender realmente, e não CAD, aprender sobre arquitetura. Eu sabia alguma coisa de CAD já, porque eu entrei já tipo no quinto semestre a gente já sabe se virar, né? Muito bem, eu aprendi muita coisa lá, e na hora de sair, eu saí na verdade por uma demanda minha, porque eu comecei a abrir meu escritório, comecei a ter trabalhos e eu precisei... Você já era formado? Já era formado, fiquei lá, não tive vontade de sair antes disso, porque realmente era uma escola, assim, e inclusive só um parênteses, quando eu entrei nesse escritório, eu fui procurar a opinião de algumas pessoas, né, por exemplo, de professores. Eu tinha um professor na ocasião que era o Ângelo Tcheco, e ele era o meu professor do quinto semestre, estava me orientando lá no trabalho do projeto. Inclusive, muitas pessoas achavam que ele era o Angelo Butti também, do MMBB. Mas não é. Nosso professor do MMBB, não, você está confundindo. Esse é outro. Mas ele é igualmente bom, assim. Sim, muito bom. Grande arquiteto. Enfim, eu fui um ótimo professor. E eu fui lá falar com ele, né? Falei, professor, tenho uma proposta para trabalhar no escritório assim, assado, tal, o arquiteto é o Afonso Rizzi. Nossa, quando eu falei isso pra ele falou, o que você tá esperando? Você tá fazendo aqui falando comigo, cara? Vai lá. Enfim, o cara, o professor Ângelo, no caso, fez pra mim, assim, um cartaz perfeito do Afonso, e me falou quem ele era, e me falou o que eu ia aprender lá. Eu falei, putz, é isso aí, cara. Enfim,
O fato é que... Bartolomeu? Do Bartolomeu a gente deixa pra lá. O fato é que quando eu tive que sair, não foi um grande problema, na verdade. E a gente foi trabalhando isso, foi conversando com o Afonso, ele sabia que ia chegar esse momento ali que a gente ia precisar sair. Imagina que eu fiquei lá 3 ou 4 anos, a gente construiu uma relação juntos, né? Então eu realmente entendi a maneira como ele trabalhava, ele confiava em mim para desenvolver algumas coisas já. Então, eu saí de lá tranquilamente, assim, já estava com demandas no meu escritório, fazendo as minhas coisas, e aí a gente saiu e eventualmente depois fizemos coisas juntos, né? Alguns trabalhos a gente se encontrou. E essa possibilidade ainda, essa porta continua aberta até hoje. Então eu trabalhei num escritório só, entrei muito bem e saí muito bem. Talvez eu seja uma exceção, não sei. A maioria das pessoas vão em vários escritórios para tentar novas possibilidades, né? Satoshi, como é que foi o seu Meu primeiro estágio. Tadawando? Como é que foi? Fosse. Seria de graça. Seria Com de certeza. graça. Aí eu pagava. Falei, não, fica tranquilo, que condição deixa que eu Quanto faço. você quer? Você sabe que o Tadawando nunca fez estagiário, né? Ele lutava boxe, né, mano? É. Sei lá. Nunca estudou, nunca fez faculdade, né? Bom, vamos lá. Eu acho que diferente de vocês, meu primeiro estágio não foi num escritório, nem numa construtora. Foi numa fábrica de fechamento de áreas, né? Então, desde vedação de sacada com vidro, fechamento em madeira. E eu acho que foi muito bom no sentido de aprender a detalhar as coisas, né? Pela primeira vez eu entendi o valor de fazer o desenhar, o projetar e aquilo ser real. Então eu lembro que estava estagiando, mas eu tive uma responsabilidade de desenhar uma maçaneta que fosse imperceptível na vista a longa distância, né? E eu fiquei preso nesse projeto uns 3 meses só para desenhar a maçaneta ali que teoricamente seria fácil. E ela, Compra ali na Pato logo. e ela sumiu? Sumiu na vista? Sumiu, eu fiz ele com cabo de aço, né? Então ele era uma bolinha grudada no vidro ali. Essa bolinha você simplesmente girava ele, e o cabo de aço que estava reto ali, conforme você girava, os cabos de aço entrava... Comprimia ou explodia? Comprimia, e aí eu conseguia fazer a abertura da porta. Então, quando a primeira vez que ficou pronto, e era fábrica, né? Então você trabalhava com alumínio ali, eu vi todo o processo ali de fazer o molde, criar. E aí você começou a valorizar a questão de quanto o arquiteto precisa detalhar e mostrar realmente o que ele precisa ali, né? E aí você começa a ver que, porra, não tem nada mais incrível do que você pensar e aquilo ser real. E aí você começa a ver que os sonhos podem ir muito mais além. E aí foi quando, putz, agora eu preciso sair daqui porque pra mim não faz sentido ficar desenhando peça, porque eu não quero ser um projetista, né? Eu já quero partir pra porta. Chega de maçanetas. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei lá 1 ano e 2 meses. Ah, bastante. Fiquei o processo ali do Foram umas 3 maçanetas no final, assim. Tipo isso. E aí eu falei, pô, agora eu preciso para um escritório de arquitetura para começar a entender e começar a ver de fato o dia a dia ali, né? Mas aí depois que eu fui nessa fábrica, aí eu fui pro escritório de arquitetura. Aí eu passei muito o que vocês passaram aí, do aprender, do entender o conceito real da arquitetura ali, né? O que é vivenciar ali, né? Desde o pensar como a gente vai começar um projeto até entregar o executivo e ver aquilo andando na obra, tudo. Eu acho que isso é bem válido, né? E aí eu acho que, por mais que eu recebesse mal, né? Não recebia 4,50 tão mal assim, mas era tipo 5,50, né? Tá vendo? Eu recebia 6,50. Por aí, 6,50. Na época era mais comum, mas eu sei que... 6,50 acho que era bom, mas não era top. Eu tinha alguns amigos nossos que recebiam 9. Você não sabe, eu saí desse de 4,50 para receber 7,50 mais vale transporte. Aí, tá vendo? Que isso? Eu Nem comia pensou, croissant né? todo dia na faculdade, pra você ver Pô, como eu tava esbanjando. A gente saiu daquele pão de queijo fedido lá, vamos pro Benjamin, pô. Isso era louco. E aí é isso, assim, sabe? Tipo, tá certo que eu pensava muito igual o Dadá, né? Eu quero estar em todas as áreas, quero estar 6 meses em cada um, mas aí tem o lance, né? Ah, não consigo sair, né? Então eu fiquei na fábrica 1 ano, nesse Mas você escritório também eu fiquei teve até esse formar. problema de pedir pra sair?
Médio, né? Tô falando, velho, não sou só eu, não. O Satoshi é um cara mais recatado. Você vê a fisionomia dele aqui, ele é mais tranquilo. É que eu até imagino isso. É Agora que o Tadá é uma espoleta. Mas era difícil, tipo, a sua dificuldade pra sair era, tipo, foda de falar e tal. Eu consegui, depois de muito tempo eu consegui falar que eu ia sair, ele falava, não. Então o meu problema era mais fundo. É o oposto da demissão, né? Fala, não, você não vai sair. Mas Você tá me contratando de novo? sobre essa questão de quando a gente vai procurar um estágio, a gente tem na mente inicialmente essa questão de, putz, eu preciso fazer de tudo um pouco para saber o que eu quero, né? Eu vou, obviamente, falar de mim de maneira até bem Por reduzida. favor, né? Você quer falar pelo Silvio Não, Santos? porque eu falei de Você você sobre a questão da demissão. Eu fiz parte da tua história. Mas assim, eu nunca tive a pretensão de pular em vários galhos. E quem fez isso eu não vejo como uma coisa ruim, não é isso. São só pontos de vista diferentes. Mas eu nunca tive essa pretensão. Eu realmente, quando estava ali no começo da faculdade, sei lá, no 5º semestre, eu já tinha consciência, eventualmente poderia ser uma consciência equivocada ou não, mas eu já tinha a consciência e a firmeza de que eu queria entrar no escritório que desenvolvesse projetos de arquitetura, fosse um escritório focado em projeto, em desenvolvimento de projetos e eventualmente a execução desses projetos. E foi exatamente onde eu me meti, né? O escritório que eu entrei. Então, aí Mas foi meio sorte, né, no final. Não foi que você sorte, buscou assim, super. Tipo, depois que apareceu, você falou, caralho, então, mas exatamente, apareceu, mas eu poderia ter recusado. Mas você enxergou como uma oportunidade foda, né? Ou eu poderia fazer o seguinte, fiquei 6 meses, legal, eu vou procurar agora uma parada tipo de interiores, por exemplo, quero saber como é que é. Paisagismo. Paisagismo, sei lá, cenografia, uma coisa bem diferente assim do trivial da arquitetura, mas enfim. Urbanismo, né? Urbanismo, exatamente. Tinha um monte de empresa que fazia planejamento urbano. Mas não, eu preferi continuar ali, foi uma escolha que eu fiz. Não me arrependo disso. Porque você pediu pra sair, ele falou, não, vem amanhã. Não, eu tentei sair várias vezes, não deu. É brincadeira, eu nunca tentei sair. Mas não me arrependo disso. Aí eu falei no começo aqui, putz, isso trouxe uma lacuna, né, no meu aprendizado naquela época, que era como funciona um grande escritório e tal lá, né? Mas eu fico pensando, a avaliação que eu faço pessoal sobre essa questão, sobre essa escolha hoje, é que realmente a metodologia e o sistema de um grande escritório, eu poderia aprender de outras maneiras, né? Eu poderia aprender fazendo uma pós-graduação, estudando especificamente metodologias, porque essas metodologias são coisas que eles trazem como é que fala? São coisas aplicadas ali, né? Tipo, alguém escreveu, eles aplicam. É claro que cada um tem uma metodologia específica que é aprimorada ao molde dele. Mas de uma maneira geral, eu entendo hoje, vi isso aí, que eu poderia, eventualmente um outro sócio poderia agregar isso. Agora, aquilo que eu aprendi com aquele arquiteto, eu não poderia aprender em outro lugar e em outro momento que não aquele. Mas então, eu acho se eu não escolhesse aquela hora, talvez eu não escolhesse mais. Mas pensar dessa forma, eu acho que é muita maturidade pra quem tá na faculdade. Eu acho que também reflete um pouco porque você já era um pouco mais velho, né? Quando você entrou na faculdade. Os caras vai às vezes com o pensamento realmente de, vou tentar tudo. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Não também. é um pensamento errado nem certo. É só uma maneira de... É o que você tinha, mas eu acho que reflete na maturidade que você já tinha na época. Eu conheço tem outros parceiros nossos, amigos, né? Que eles assumiram esse caminho de ir em vários escritórios e agregaram muito com isso. Os caras têm um know-how mais diversificado, eu poderia dizer, né? Aprender um pouquinho mais de cada coisa, mas que no fim das contas você vai no final você deve usar ou outro ali, mas você no final consegue talvez escolher, porque você... Isso aí, o máximo que vai acontecer é ele poder ter mais opções de escolha, ele ter um leque maior na mente dele, bom, talvez eu possa... Gostei muito de trabalhar com isso, quero seguir nisso aí. Porque aplicar isso na vida, ele não vai aplicar tudo. Ele vai escolher uma coisa e vai seguir naquilo ali, né? Mas quando eu tava meio que saindo dessa coisa de estágio e já virando um profissional ali com o meu próprio escritório, né? E aí eu passou pela minha cabeça como é que ia ser agora inverter o lado, né, meu? Às vezes fiquei meio inseguro em alguns momentos e tal. Com as coisas que você aprendeu, as coisas que você passou como estagiário, você fala, putz, isso aqui é normal, beleza, gostei de ter sido tratado dessa forma. Mas você sabe quando eu for contratar, quero fazer da mesma forma. O que me dava mais angústia era o seguinte, cara, o que eu vou ter pra passar pra esse cara?
Porque ele vai chegar aqui cru, igual eu cheguei no meu escritório. Ensina AutoCAD. Então, o que eu vou falar pra ele? Se chegasse um cara igual eu hoje, pedindo estágio, igual eu cheguei no meu primeiro, eu ia falar, você tá maluco, velho? Você quer de CineCAD? Vai fazer um curso, cara. Vai estudar mais um pouquinho e volta depois. Mas... Aí eu ia falar, não, mas senhor, você vai me pagar 4,50. Ah, tudo bem, chega aí. Eu lembro que o primeiro estagiário que eu fui ter depois como formado, com escritório, né, trabalhando, foi, sei lá, talvez um ano depois de eu ter aberto o escritório, 2 anos depois de formado. A gente contratou uma menina que estava no primeiro semestre, a gente acabado de entrar, não sabia nem o que era arquitetura direito, né? E aí a gente contratou ela para fazer algumas coisas meio burocráticas no escritório, assim. Tipo, varrer o chão, fazer café. Dentre essas coisas, né? Dentre essas coisas, ela fazia, tipo, sei lá, ela fez um mail de clientes, fez um mail de parceiros. Planilha de fornecedores. Ela fazia isso aí. Porque desenho, ela não tinha nem muita condição de fazer desenho. Porque primeiro semestre, né, CAD ainda muito preliminar. Você pagava ela? Pagava ela, pô. Inclusive a gente trouxe ela aqui. Depoimento, né? Mas foi legal. E aí, eu acho que essa primeira experiência talvez nem conta muito. Porque foi meio rápido também, assim. Mas depois a gente contratou uma segunda estagiária, que aí essa tive que ensinar para ela algumas coisas, eu já precisei encaixar ela no nosso sistema de metodologia de projeto, né? E é engraçado dela? Dessa segunda, eu acho que não, viu? Acho que a gente já precisava de alguém que tivesse um pouquinho mais de agilidade, porque a gente estava numa demanda de desenhos. Ela então, veio sem vícios? Cara, eu sinceramente não consigo nem identificar isso nela. Eu acho que veio, viu? Eu lembro que foi uma convivência muito pacífica, assim, entre nós nesse aspecto, né? Tipo, não tive que ficar corrigindo demais, assim. Mesmo porque a nossa metodologia era muito simples também. Eu lembro que a gente estava construindo... Talvez ela já tinha trazido a base do que ela já tinha e passava para vocês. Então aqui eu fazia dessa forma. Ah, legal, vamos começar a fazer assim. Mesmo porque os primeiros projetos que a gente fez em parceria com outros amigos arquitetos. Por exemplo, o Danilo. Nesse caso aí você poderia... Então, a gente você aceitou pagar ela, porque ela estava te ensinando um pouco ali também. Não, eu sempre paguei. Mas assim, por exemplo, o projeto que a gente fez junto com o Danilo, por exemplo, no começo, então a gente se ajudava a construir essa estrutura juntos, né? Quando chegou a primeira estagiária, essa estrutura estava semi-pronta. Estrutura de desenho, sei lá, esse tipo de coisa. De layers, de como plotar. E até de desenho, mas às vezes ela chegou com a gente desenhava isso, no outro escritório desenhava assim. Tipo, deixa eu ver. Que legal, vamos mudar, vamos fazer assim. Eu sempre te dei essa abertura e acho legal isso. Afinal, eu só trabalhei no escritório, eu não sou besta a ponto de achar que tudo que eu aprendi lá é o que é, né? Claro que não. O cara que trabalhou lá no Arthur Casa, trabalhou não sei aonde, o cara trouxe uma ideia lá, veio com outra maneira de desenhar que é super saudável, né? E aí eu fui agregando essas pequenas coisas aí, ou seja, no nosso caso, o estagiário sempre teve uma função muito agregadora pra gente, assim. Todos que trabalharam com a gente sempre agregaram alguma coisa e eu fazia isso de propósito, falava pra eles na entrevista, né? Você vai ter uma função importante aqui que é de agregar, você vai desenvolver esse produto que a gente tem, essa estrutura, essa metodologia, você vai ajudar a desenvolver junto, vai ter tua mão aí. Então, isso dava talvez para a pessoa uma certa desenvoltura, uma vontade. Confiança, né? Se sente com um papel mais importante. Né? E o que eu acho que é engraçado não, mas é bem legal você analisar, você vê como a pessoa, o primeiro dia de estágio dela e ver, sei lá, o último dela. Essa que você falou já saiu, né? Já. Mas enxerga como ela chegou ali, tipo, sabe, às vezes perguntando a cada passo que você dá, a pergunta, e depois de um tempo você já vê, caraca, velho, ela tá fazendo tudo sozinho. Tá melhor que eu, caraca, já. velho. Não, mas tem umas animal, né? Essa tem evolução, uns que se apropriam, aquele negócio que você falou Pô, o moleque no estágio ali, ele vem com uma puta vontade. E ele tem uma capacidade absurda de aprender. Velho, ele só de ver você, tipo, fazendo o cafezinho ali, na próxima vez ele vai fazer sozinho. Quando você chegar, já tá pronto, velho. Cara, então se apropriam da coisa, né? De uma maneira. Que é o que você te falou, às vezes ele já tá fazendo a coisa melhor do que você. Né? E isso não é problema nenhum, porque ele é um técnico e ele é focado naquele processo ali. Sim. Se ele estiver fazendo melhor do que eu, ótimo, tá dando certo. Exato. Né? A minha visão é ampla sobre o processo inteiro. Então eu não sou especialista em tudo. Ou melhor, eu não sou especialista em pequenos pedacinhos. Eu tenho uma visão ampla sobre o processo e coordeno os vários que são
especialistas Se em você pequenos tiver pedacinhos. Ou pessoas deveria ser assim, se pelo você menos. tiver pessoas melhores em cada um desses pontos, é a Ótimo. melhor coisa, porque você consegue É. de fora, inclusive, enxergar quem que é o melhor ali, né? E uma Pra fazer coisa, aquela parte. interessante sobre o processo de estagiário e hoje contratante de estagiário, né? Eu não gosto de falar patrão, que é uma coisa meio não é essa relação. Chefão. É tipo colaborador, né? Colaborador. Então, assim, quando você é estagiário, isso tem um começo e tem um fim. Quando você passa para contratante de colaborador, estagiário, isso tem um começo, mas não tem um fim. Então é um ciclo aquilo ali. A gente está sempre contratando, sempre procurando uma pessoa nova, sempre aprimorando o processo dentro do escritório com um estagiário. Então é uma coisa que não termina. A vida de estagiário termina, agora a vida de quem contrata o estagiário não termina nunca mais. Aliás, Só o dia que você fechar o escritório. uma coisa que eu lembro que eu pensava quando eu era estagiário, que eu falava, putz, quando eu for contratar estagiários, eu vou ser mais compreensivo quanto a isso. Eu, da faculdade, eu jogava pela faculdade, eu jogava vôlei, e eu ia em todos os interfalos. Você não falou, eu falei que cantava, você falou dá um lá, né? Dá um corte aí. Dá uma manchete aí. Chivaneles! Não, eu lembro que eu jogava, e aí, cara, era muito difícil pra mim. Toda essa comunicação era muito foda, mas era muito difícil pra mim avisar que, sei lá, eu ia faltar alguns dias porque eu ia Simplesmente não aparecia. Esse problema não é possível. Não, era cara. muito foda. E eu avisava, e aí, tipo, eu tinha meio que assim, puta, eu falo que eu vou. Avisava 7 Isso da tudo que manhã. eu vou fazer, igual quando a galera pedia pra faltar pra ir naqueles Enéas, né? Os caras iam pra beber, encher a cara e de vez em quando vinha uma palestra ou outra, sabe? Enéia, que Enéia? Enéia, Eleia, aquelas viagens de estudo e tal. Ah, nossa, Então eu aí, nem lembro tipo, disso aí. tinha que falar, não, então eu tenho uma viagem pela faculdade de estudos. E aí, tipo, o cara já era macaco, ele falou, eu estou ligado, é Interfal, né? Então é que eu jogo. E aí, eu tenho bolsa, então se eu faltar eu perco minha bolsa. Aí o cara, não, tudo bem. Tudo bem, com o dinheiro que você ganha aqui dá pra você pagar a faculdade. Pode faltar. Então ele, tipo, eu lembro que a compreensão era mais foda, sabe? Tipo, E você ganhava por hora, né? então, tipo, não é que ele tava me pagando pra eu jogar, sabe? Exatamente. Mas era tipo, mas aí semana que vem você compensa um pouquinho aí que você. E aí eu falava, não, tudo bem, sem problema. Tipo, nas férias eu trabalho uns dias integral, sabe? Sei lá, tentava fazer algumas coisas assim. Só que eu lembro que, mano, não tinha essa compreensão. E tem que entender, é uma coisa que eu acho que eu sentia muito na época que eu era estagiário. O cara contratava você como estagiário com a ideia de que você fosse um arquiteto mais barato. Então ele te cobrava como se você fosse um arquiteto. Ele não cobrava, ele não entendia que você tinha que o seu foco tinha que ser a faculdade. O mais importante era a faculdade. E realmente era. Você tinha que entender que, tipo, pô, quando eu tiver que entregar projeto, eu varei 2 noites seguidas porque o professor mudou na última aula que você teve lá, ele mandou você mudar tudo. Essa compreensão não tinha, era tipo, pô, tem que avisar uma semana antes, porque aqui a gente tava dependendo desse corte que você ia fazer para entregar. Porra, a faculdade é muito mais importante. Uhum. Você tem que, como contratante, você tem que entender isso. Claro, tem toda a questão organizacional do seu escritório, de que você tem que entender que, claro, tem que ter a responsabilidade do estagiário como qualquer outro, só que você tem que entender o quanto o cara tem que dedicar realmente para a faculdade, e você lembra que você precisava varar sei lá quantas noites, quanto você não precisou faltar no estágio porque você não tinha dormido há 4 dias. Então, sabe, essa compreensão eu sinto que faltava, e eu sempre falava, putz, quando eu tiver estagiário, eu vou tentar entender isso melhor, sabe, já baixar todo o calendário de Interfal e tal, já saber pro cara não mentir pra mim. Mas eu acho que isso vai muito também do quanto de responsabilidade que você tem no escritório, né? Não, tipo, responsabilidade individual, eu sou responsável, não. O quanto deram a você, né? Quanto você é responsável lá dentro, o que você comanda, vamos dizer assim. Uhum. Se aquilo tá na tua mão, é uma responsabilidade que você tem. Se deram essa responsabilidade pra você, é porque você mereceu de alguma maneira. Ou você está sendo bem remunerado por isso, ou você é capaz de fazer em tempo hábil, enfim. Mas aí, de novo, o cara não pode deixar um projeto importante, isso aí vai do profissional lá, né? Um projeto importante na mão do estagiário que está no momento de provas,
né? Tipo, o cara entregando o trabalho, você vai ter que... Não, inclusive é o papel do estagiário também tem que entender, tipo, não é porque um dia ele foi dormir às 2 e ele tá com sono que ele vai faltar, eu vou faltar porque eu dormi pouco. Não, o cara também, claro, o estagiário também tem que ter a responsabilidade de falar, pô, estamos numa fase de entrega aí, tenho que me esforçar. Mesmo porque, cá entre nós, sendo bem sincero, eu já fiquei várias vezes sem dormir na faculdade, mas era pura falta de organização. Eu gostaria muito de ter sido mais organizado, porque eu conheço gente que não precisou ficar acordado um monte. Eu não conheço. Eu conheço. Não são tantas, Nossa, mas eu conheço. sempre dormi. Aí, ó. Sempre dormi. Aqui, ó. Satoshi aqui, cara. Não, pra mim... É organização. Mas nunca voltei no estágio também, né? Que isso? O Satoshi acabou com o Danilo agora aqui. Porra. Não, mas... Isso aqui vai custar pra ele mais 3 anos de terapia. Satoshi. Não, mas sabe... Porque, na real, o que eu sentia muito... Eu sentia que eu era organizado. Sempre fui bem organizado com questões da faculdade. Eu não posso falar isso de mim. Eu sempre fui bem organizado. E o que eu sentia é que, cara, mesmo eu me organizando, eu tinha semanas que os caras marcavam... Porque o que eu sentia, que eu brigava muito, era na faculdade, os professores... E eles não se falavam, não tinha essa comunicação interna, então eles marcavam 3 entregas de projeto, de trabalho pro mesmo dia que tinha 2 provas. Então, tipo, por mais organizado que eu fosse, eram trabalhos em grupos que você não conseguia marcar, tipo, 4 meses antes pra fazer o negócio, mas sabe? aí Satoshi, como você fazia pra resolver essas questões? Não sei, mas aí vai uma dica. Pra você que é estudante. Tá meio tarde pra nós aqui, né? Mas pra você que tá quem ouvindo. é estudante, existem várias disciplinas, certo? Sim. Que tem muitas que é em grupo. O que você faz? Faz sempre o mesmo grupo. Quando você faz o mesmo grupo... É chamada panela. Você começa a delegar funções. Por exemplo... Você faz tal tem trabalho... um cara que é foda em planejamento urbano. Por que ele vai fazer paisagismo? Vamos negociar. E aí começa a focar as áreas. Eu pensava nisso, eu tinha o mesmo grupo, só que a gente tinha uma coisa na faculdade. Só que a gente era mais amigo do que dividir trabalho, então não dava. A gente não era profissional. Mas não, o que eu sentia, eu tinha normalmente os mesmos grupos, mas tinha vezes que eu tinha que fazer grupo diferente porque a turma dividia. Não, mas isso aí é uma coisa ou outra. Não, mas não era uma coisa ou outra, era tipo 30% das matérias, não, entendeu? Mas mesmo assim, era uma exceção. Não, eu concordo. Assim, vamos Mas deixa ele terminar as dicas. Dica 1. Não, desculpa. Fazer o mesmo grupo. Não, essa dica já... Não, mas é que eu achei que tinha mais... Aí tem questão de projeto, né? Que você falou, o professor orientador lá muda o seu projeto na última aula ali, né? Porra, negocia com ele desde o começo do semestre. Você fala, minha programação é essa. Se em 15 dias aqui eu vir, nas últimas orientações eu não apareço mais. E aí você começa só a desenvolver seu projeto. Eu não tinha essa organização. Então eu achava que eu era organizado, mas eu não. Nossa, acho que então eu não era. Satoshi, você humilhou a gente aqui. Porra, depois que no segundo semestre eu fiquei sem dormir, eu falei, porra, não quero isso pra mim, né? Nossa, e aí no terceiro semestre, aí com o Nelson Dupré ali, já comecei com ele lá, falei, porra, vai ser assim que vai funcionar. Né? Então, mas chega nos últimos 15 dias, não mexe mais. Mas você vê que o Satoshi é um cara diferenciado, que ele falou expulso do Pre, né? Ó, vai ser assim, tá? Não, aí, o Dupré aceitou de boa, tá com a cadeira. Ele mandou pro WhatsApp, aqui na época não tinha WhatsApp, ele não recebeu. Por isso, então. Você é o fodão agora. Louco, mano, Satoshi. Mas é que eu tinha um negócio também... Tinha medo de falar com você. Tá explicado, Danilo. Você não precisa explicar. Eu desde o colégio... Tinha vergonha de falar com o professor ali. Desde o colégio, eu odiava faltar. E eu odeio faltar até hoje. Então, qualquer aula que eu tenho, eu não consigo faltar. Então, por mais que, velho, talvez eu não tivesse o que apresentar pro meu professor, eu tava na aula... E então, pra mim, essa negociação do tipo, nas últimas eu não vou aparecer, cara, eu não conseguia, eu ia pra aula, cara. Eu ia pra aulas toda hora. Mas tudo bem, você ia pra aula. Mas no final eu acabava me fodendo na aula. Tinha muita gente que nunca ia e depois chegava com o bagulho pronto e perfeito. Mas o que o Dada falou não é não ir pra aula. Ele falou, eu vou negociar, eu não vou... o Satoshi falou não é não ir pra aula. Ele eventualmente ia pra aula, mas tratava outro assunto, né? Desenvolvia outra coisa. Ou resolver algum detalhe ali que tava faltando, mas não de alterar o projeto. Né? Cara, mas é que eu tem acho todo um processo. E aí cabe também a negociação ali de toda a orientação, você tá ali apresentando coisas. Que muitas vezes eu via... justamente ele vê a evolução e não simplesmente chegar numa aula e falar, não, isso aí... eu tinha amigos que fazia orientação uma vez por semana, né? Sabendo que a gente tinha 2 aulas por semana de projeto, né? Aí você fala, porra, se eu apresento segunda e quarta,
talvez ele entenda esses últimos 15 dias, né? E entenda também o processo da evolução do projeto. Pra mim nunca aconteceu isso, na real, de mudar tudo no final, porque eu não faltava, então eu sempre, ele via essa evolução e ele mudava no começo, né? Sim. Na verdade, no final Não, a gente é fala uma que o professor discussão, mudava, né? Mas Mas é uma discussão ele ali dava do os toques projeto, ali, né? cara, aqui eu mudaria e tal. Então, sempre era mais no começo, na parte do conceito, né? Mas eu sentia que muita gente acabava fazendo isso, pô, de ter que faltar na aula porque o professor mandava mudar alguma coisa no final Então, e mas fudia ó, tudo. na minha cabeça isso hoje isso é muito claro. Todas essas dicas que o Satoshi colocou aí na roda, resume-se numa palavra: organização, cara. É organização. Tem uma matéria que demanda mais, tem uma matéria que demanda menos. Se a gente é incapaz de que você fazer tem que pensar que tinham as esse tipo festas também, né? Que aí na hora da organização quebra Sempre, né? tudo, né, velho? comi um pouco mais de tempo. Você se organizava pra festa só te deixar na ressaca por 2 dias Mas e no o final meu- durava 4. Então, essa organização era O meu foda. caso ainda era pior, porque eu nunca ia nas festas e sempre ferrava nos prazos. Ficava dormindo ainda. Ficava dormindo não, ficava Então a sem dormir. maturidade que você tinha pra entender o estágio que você precisava, você eu não tinha nada pra arrumar meu tempo. Mas enfim, o fato é uma questão realmente de organização e isso é importante. Porque depois na vida profissional isso se reflete, né? Eu ainda sofro alguma coisa no meu escritório que eu poderia ser mais produtivo, mais efetivo e não Por sou causa da tão por conta da organização. organização. Né? Se eu tivesse arrumado isso lá na faculdade, talvez hoje seria mais fácil pra mim, né? Mas enfim, nunca é tarde. Eu acho. Pô, nunca é tarde pra chamar um estagiário que te ajude nessa organização. Exatamente, aí, que tá? organize pra mim. Não, mas. Bom, eu acho que você que é estudante aí, que tá na vida de estagiário, já deve você sentir um pouco de medo, né? Do que é. Ou não, vou ficar feliz. Foram várias experiências Mas diferentes aqui. eu acho que o estágio é bem tranquilo, né? Eu também acho. Acho que não... É importante. Eu acho que é valorizar. Acho que a ideia aqui da gente conversar sobre isso é a gente valorizar um pouco, não o estagiário, mas o querer estagiar. Essa experiência é muito válida sempre para os dois lados. Essa troca de experiências e de aprendizado é muito importante. Então, considere. Nunca pense em passar a faculdade sem um estágio, até porque hoje é quase que uma matéria, porque eles te obrigam, né? é uma coisa obrigatória, você tem que ter uma Mas não quantidade vá de porque horas. é obrigatório, né? Exatamente. Vá porque- Entenda que é importante mesmo e vai te agregar muito na sua vida profissional. E E estagiar ajuda muito na faculdade também, que seus projetos ficam muito melhores. é verdade. Você... Inclusive, Tem outra visão, assim. Dependendo da relação que você tiver com o seu chefe, como estagiário, às vezes ele tem a liberdade de, não, traz o seu projeto aí, se você precisar de alguma ajuda, dar algum palpite, aquela mini aula ali, aquela mini orientação que você tem com o seu professor, você tem com o seu chefe e tal. E depende do tamanho do escritório e tal, mas cara, é muito importante estagiar. Hoje eu não me arrependo de nada, tirando a parte que eu não conseguia me demitir. Todo o resto foi um aprendizado absurdo. Tanto E com que decidiu certeza ser autônomo agora, né? Pra não pedir mais demissão. exatamente, não precisar pedir. Demissão nunca mais, né? Aliás, eu acho que ele deve estar me esperando até hoje voltar. Bom, galera, acho que é isso aí, né? Acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Contamos um pouco das nossas experiências aqui como estagiário e como contratante de estagiário. Qualquer dúvida, sugestões, se vocês quiserem participar de gravações, etc., escrevam aqui embaixo. A gente tem um e-mail agora, podcast.arc2p@gmail.com. Podem mandar também opiniões, sugestões, patrocínios, quem quiser. Inclusive, a gente queria agradecer. A conta é... Inclusive, a gente queria agradecer o Coworking Arc por ceder mais uma vez o espaço aqui pra gente poder fazer as gravações e as nossas reuniões. A gente fica aqui gravando no Cowork e fica vendo o movimento aqui de alguns estagiários, nos escritórios aqui, né? A relação é sempre pacífica, viu? Vez ou outra umas cadeiras voando aqui, mas via de regra é tranquilo, A gente, né? inclusive, trancou a porta só caso eles tivessem ouvido o que a gente tá falando, pra que eles não Totalmente. viessem brigar ou se expor. Tem Então, jeito, né? espero que as nossas experiências ajudem vocês. E é isso. aí. Valeu, galera. Valeu, galera, um abraço, até a próxima. Valeu. Falou!